ao meu canal. Hoje a gente vai falar de uma história que eu tenho certeza que você não tá preparado. Então caso você ache que eu vou estragar a sua infância agora, é melhor você sair desse vídeo. Mas antes de tudo, não se esquece de se inscrever no meu canal, de deixar o seu like e também de compartilhar com seus amigos. Bora pro vídeo. É muito provável que você conheça aquela linda e emocionante história do bonequinho de madeira, o Pinóquio. Aquele menino que toda vez que ele mente, o nariz dele cresce e que também o maior sonho da vida dele é se tornar um ser humano, é um menino de verdade. E que no final tem um lindo final feliz. Mas se eu te contar que a verdadeira história por trás do Pinóquio é muito macabra e não tem nada a ver da historinha que a Disney contou pra você. A verdadeira história do Pinóquio foi escrita por Carlo Collodi em 1883. E ele era um escritor na época e ele escrevia as histórias e postava no jornal local, em algumas revistas, que era totalmente para as crianças. Mas essa história do Pinóquio viralizou na época. Mas, obviamente, que muitos e muitos anos depois, a Disney pegou essa história e fez uma grande adaptação para os dias de hoje, né? Em Toscana, na Itália, um carpinteiro chamado Mestre Cereja encontrou um pedaço de madeira, um tronco de árvore, e ele decidiu que aquele tronco de árvore ele ia fazer o pezinho de uma mesa. Mas ele viu que aquele pedaço de árvore tinha propriedades mágicas. E ele decidiu então entregar aquele pedaço de madeira pro seu vizinho, o Gepeto. E aí que a história começa. Foi aí que Gepeto teve a brilhante ideia de esculpir uma marionete, um bonequinho de madeira. Mas antes mesmo dele terminar de esculpir o Pinóquio, ele começou a ficar aterrorizado. Porque ele esculpiu primeiro os olhos do boneco, e os olhos começaram tipo, a se mexer como se realmente fosse um humano aquilo ali. O nariz do boneco começou a crescer, assim como conta a história da Disney. Quando ele fez a boca, já tinha dentes, já tinha língua, era uma coisa assim, surreal. Mas ele, muito curioso, continuou esculpindo o boneco até formar o resto do seu corpo. Então ele fez os braços e depois ele fez as pernas. Assim que ele terminou de esculpir o Pinóquio levantou, criou vida mesmo e saiu correndo pra rua. Então o Gepeto saiu correndo também atrás do Pinóquio na esperança de encontrar ele e levar de volta pra casa, porque sabe lá Deus o que aquele boneco ia fazer. Mas o Gepeto foi preso, porque segundo as autoridades, eles falaram que o Pinóquio estava sendo maltratado e que o Gepeto então deveria ser preso, porque ele estava maltratando o seu filho. Então o Pinóquio ali já saía como se fosse um menino mesmo. Mas depois de um tempo, o Pinóquio começou a ficar com fome e ele falou, vou ter que voltar pra minha casinha, né? E aí o Pinóquio retornou, né, pra casa do Gepeto, também para a sua casa. Chegando lá, ele deu de cara com mais uma criatura que também tá nas historinhas lá da Disney, que é o Grilo. E aí o Grilo começou a dar um sermão no Pinóquio. Falou, aí, ó, moleque, você tá ficando louco? Você tem que ser gentil, você tem que ser bondoso. Pô, o cara te esculpiu, te deu vida e você tá fazendo essas coisas agora? Aí o Pinóquio ficou puto da vida e a primeira coisa que ele achou que foi um martelo extremamente grande, ele foi lá e deu na cabeça do Grilo e ele matou o Grilo. Então assim, o Pinóquio foi um assassino assim logo de cara, né? E aí o Pinóquio ainda continuava com fome, mas ele não tava nem aí que não tinha nada pra comer. Que não tinha nada pra comer, não. Mas ele não tava nem aí, que ele não sabia fazer nada, até que ele decidiu subir em cima do fogão pra procurar comida. E ele não achou. Então, morrendo de fome, ele adormeceu em cima do fogão. Acho que na época, né? O cara escreveu lá no fogão a lenha, então ele dormiu ali, mas quando ele acordou ele estava sem pernas, porque as pernas dele tinham pegado fogo. Quando o Pinóquio acorda, ele fica aterrorizado, ele fica, meu Deus do céu, o que aconteceu com as minhas pernas? Ele viu que menino burro, né, dormiu em cima do fogão e tava em chamas. Mas aí, graças a Deus, ou então graças ao destino, o Gepeto ele é solto lá pela polícia e ele volta pra casa desesperado, porque ele queria saber o que aconteceu com o boneco dele. Chegando lá, o boneco tava sem pernas e ele implorou pra que o Gepeto fizesse pernas novas pro menino, né, pro Pinóquio no caso. E aí o Pinóquio agradecendo o Gepeto, ai meu paizinho querido, obrigado por me dar pernas novas, eu prometo que agora eu vou ser um menino bom. E ele até propôs que ele iria pra escola, pra ele poder aprender e realmente ser uma pessoa. E o Gepeto acreditou, falou, não, claro. E aí o Gepeto vendeu tudo que ele tinha pra comprar roupas, comprar calçado e também comprar materiais escolares pro Pinóquio. O Pinóquio tinha prometido pro Gepeto que ele iria ir pra escola e que ele iria se comportar, mas na sua primeira tentativa, no seu primeiro dia, o Pinóquio já falha miseravelmente. Ele pega todos os materiais escolares, né, e algumas roupas que o Gepeto tinha comprado pra ele, e ele vende tudo isso pra comprar ingressos de um show de marionetes que teria naquela tarde. Então ele vai pra aquele show de marionete, e o Gepeto achando que o menino tava na escola. Chegando lá, ele começa a chamar mais atenção do que as marionetes. Então o público ficou fascinado. Meu Deus, olha só, parece realmente um menino, mas na verdade é uma marionete de madeira, né? E aí o dono do show, ele fica puto da vida e fala pro Pinóquio, ou você sai daqui ou eu te mato. E realmente o cara ia matar o Pinóquio.
Então o Pinóquio, ó, picou o burro. Ele saiu correndo, só que nessa que ele saiu correndo, ele acaba tropeçando em um gato e uma raposa, que também tem nas historinhas lá da Disney. Mas ao contrário da Disney, esse gato e essa raposa eram dois ladrões e eles queriam matar o Pinóquio. E aí o Pinóquio falou o quê? Ele saiu correndo. Mas por que eles queriam matar o Pinóquio? O Pinóquio tava com um dinheirinho no bolso, né? Então o Pinóquio falou, não vou dar merda nenhuma pra vocês, se vocês quiserem vocês me pegam. O menino então saiu correndo até que ele caiu em uma casa com uma porta branca. E nessa casa morava a fada azul. E ele começou a falar pra essa fada, né, pra essa menina linda: meu Deus do céu, eu preciso de ajuda, você tem que me ajudar, faz com que esses caras morram, faz com que eles desapareçam. Mas a menina não conseguiu ajudar, a menina não, né, a fada no caso. E aí o Pinóquio falou, mas por que você não pode me ajudar? Ela fala, olha, eu tô esperando um carro fúnebre. Ele fala, como assim, alguém da sua casa morreu? E ela fala, não, eu morri, eu tô morta. Então o Pinóquio tava vendo, na verdade, um defunto, meio estranho, né? E aí ela fala, olha, eu não posso fazer nada, a única coisa que eu posso falar pra você é pra você sair correndo e se esconder desses caras. E é o que o Pinóquio faz, só que não dá muito certo. No meio do percurso ele acaba tropeçando e aí o gato e a raposa acabam pegando ele. E agora ele vai ter um fim que vocês não estão preparados pra isso. A raposa e o gato que estavam putos da vida porque o Pinóquio tinha enganado eles e saiu correndo, eles conseguiram pegar o Pinóquio. Só que o que eles fazem com o Pinóquio, assim, é aterrorizante, é macabro de verdade. Eles pegam o Pinóquio, eles torturam o Pinóquio pra caramba, levam o Pinóquio até uma floresta que tinha próximo ali, amarram uma corda no pescoço do Pinóquio, colocam numa árvore e enforcam o Pinóquio. Aí eles sentam ali na árvore e começam a assistir o Pinóquio agonizar até a morte. Essa era pra ser o final da história do Pinóquio. Já não é assim uma história muito legal, é uma história meio macabra, não é nada parecido com as histórias da Disney. E como eu tinha falado pra vocês no começo do vídeo, essa foi uma história escrita por Carlo Collodi em 1883. E na época ele escrevia isso pra jornais e tudo mais pras crianças. E quando saiu o final do Pinóquio, as pessoas ficaram loucas, falaram, não, eu não quero que seja o final do Pinóquio. E aí muitas pessoas começaram a encher o saco do cara, falaram, olha, eu quero uma história nova, eu quero que você mude esse final aí porque não tá legal. E aí o Carlo falou, beleza, eu vou mudar a história. E aí que o Pinóquio pode ter uma segunda chance de vida. Até que o criador da história decide dar um final feliz, ou tenta dar um final feliz pro Pinóquio. E aí lembra daquela fadinha que tava morta? Ela vai até a árvore e ela salva o Pinóquio, ela dá mais uma chance do Pinóquio viver. Ele super agradece ela e fala que vai ser um menino bom, mas na verdade ele estava mentindo. Isso fez com que o nariz dele crescesse absurdamente. E ela chamou alguns pica-pau pra picar o nariz dele até voltar ao normal. Então toda vez que ele mentia, ele tinha que fazer a mesma coisa toda vez. Mas o Pinóquio sempre foi um menino muito ruim, ele mentia, ele não ia, a escola era de fato muito ruim. Então foi jogada uma praga pra cima dele, uma maldição pra cima dele, e ele se transformou literalmente em um burrinho. E aí ele se perdeu pela cidade até que um circo achou ele e levou ele pra ser uma das atrações. Mas o circo acabou vendendo ele pra um cara que queria esfolar ele, cortar ele pra fazer um tambor. Eu não sei o que se passava na cabeça de um cara que queria fazer um tambor com um burro, né? Mas o Pinóquio falava demais, é tipo um burro falante. E o cara simplesmente decidiu jogar o burro no meio do mar. Meio burro esse cara também, né? E aí quando o Pinóquio é jogado no meio do mar, ainda no corpo de um burro, alguns peixes começam a comer a sua carne. E aí ele grita de dor, faz de tudo, mas na verdade isso ajuda ele a voltar à sua forma normal, um bonequinho. E ele é engolido por um grande tubarão. E dentro desse tubarão tava o Gepeto, que tava procurando ele durante toda a história. E aí ele abraça o Gepeto, fala que nunca mais deve ser daquele jeito, porque nunca deu certo ser um menino ruim. O Gepeto abraça ele, eles conseguem sair desse tubarão gigantesco até que eles começam uma nova vida. E aí o Pinóquio, ele começa a trabalhar como um fazendeiro. E aí ele tem um sonho de que ele tava na fazenda e aquela fadinha veio até ele e deu um beijo na testa dele. E aí ele acorda. Até que no dia seguinte, quando ele acorda, ele vê a marionete, né, o corpo dele sentado numa cadeira. E quando ele olha pra ele vê que ele tem mão, ele tem pé. O Pinóquio viu que ele era humano, que ele tinha deixado de ser uma marionete, né, um menininho de madeira, e que todos os seus sonhos tinham se realizado. Os sonhos dele e também do Gepeto, que sonhava em ter um filho de verdade, né? Então essa é o final da história, né? O final que o criador dessa história deu. Então o final não é assim tão macabro, mas o restante da história é bem diferente do que a Disney contou pra você. Eu tenho certeza disso. É isso, espero muito que vocês tenham gostado dessa história. Deixa aqui nos comentários caso vocês tenham mais ideias de histórias assim, ou outras ideias de vídeo que eu vou estar lendo de todo mundo. Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like. E é isso, até a próxima!